Se você é um leitor fervoroso de fantasia e sci-fi, ou apenas um simples escritor em desenvolvimento, eu imagino que você também se faça a seguinte pergunta: uau, como esse escritor criou uma história tão boa? Ah não, pera, você nunca se perguntou isso? Foi só eu? Poxa. Enfim, assim como qualquer outra arte, o feeling é importante, mas a técnica sempre deve ser levada a sério. E isso inclui a ideia dos escritores arquitetos e jardineiros. O universo que vos fala irá explicar a diferença entre esses dois tipos de escritores e te mostrar como você nunca mais vai se perder na sua escrita. George R. Martin. Se você está levemente dentro da fantasia, sabe muito bem da relevância que esse cara tem no ramo. Afinal, ele é o criador disso aqui. Embora ainda não tenha terminado a sua obra principal, mas enfim, deixem o homem cozinhar. O criador dos dragões, ao denominar os conceitos de arquiteto e jardineiro, se referiu na verdade ao método de criação de narrativa abordado por outros autores e dele próprio, sendo aquele que planeja, esquematiza e só depois executa como arquiteto, e aquele que planta, rega, cultiva e só então colhe os frutos como jardineiro. Lembra o que eu disse no começo? De que a técnica deve ser levada a sério? Então, esse conceito criado pelo dragão pode te ajudar a entender como você deve planejar a sua história, ou também a identificar como seu autor favorito planeja esse livro lindo que você está lendo. Dito isso, deixa eu te mostrar como cada um dos dois funciona. Vamos começar com as obras. Pensa comigo, qual é o trabalho de um arquiteto? É um profissional que planeja, projeta e organiza espaços internos e externos, como edifícios, casas, praças e até planejamento urbano. O trabalho dele é idealizar o espaço que será moldado. Essas casas e prédios incríveis que vocês estão vendo agora, um arquiteto precisou esquematizar e aprovar o projeto para só aí iniciar a obra. Um escritor arquiteto faz mais ou menos a mesma coisa. Antes mesmo de abrir um documento para começar a escrever, ele vai planejar cada passo da sua história, seja construindo um mundo complexo, resumindo os capítulos, não importa como. Ele sempre irá pensar na planta do prédio antes de construí-lo. Mas claro, é sempre bom tomar cuidado para não ficar preso no próprio esquema. Você ainda precisa construir a sua história, certo? Um escritor que se encaixa bem nessa ideia é o próprio Brandon Sanderson, até porque ele precisa estruturar bem as suas ideias e os mundos para escrever livros tão grandes. Para ser um arquiteto, eu recomendo que você exercite a sua criação de mundo e estude muitas outras narrativas, além da jornada do herói, claro. Pesquise como o seu criador de mundo criou aquela história, mas o resto vai depender de como você vai construir essa história. Eu falei muita história junto, meu Deus. Talvez eu possa criar um vídeo falando sobre estruturas narrativas, mas só se vocês quiserem mesmo. A mesma pergunta aqui. Qual é o trabalho de um jardineiro? A função principal envolve a manutenção e conservação de áreas verdes, que inclui tarefas como podar, cortar grama, plantio, adubação, irrigação e limpeza. Eles também são responsáveis pelo controle de pragas e doenças, pela preparação do solo e pela execução de projetos de paisagismo, assegurando a beleza e saúde de jardins, parques e canteiros. Ok, você deve estar se perguntando o que raios isso tem a ver com o tema, né? O trabalho de um jardineiro, ou de um agricultor também, não depende de um preparo, e sim de uma rotina. Eu vou explicar. Para um autor jardineiro, a criação surge naturalmente. A ideia é não pensar antecipadamente, mas sim deixar a criatividade fluir. Depois a gente pensa em fazer sentido, sabe? Até porque um jardineiro rega, depois colhe os frutos. Você só precisa lembrar de revisar. Mais do que como arquiteto, provavelmente vai precisar de um ritual para conseguir essa criatividade. E eu sei que parece difícil, mas isso é apenas questão de rotina e repetição, até ficar realmente bom nisso. O próprio dragão se considerou como um escritor jardineiro, ao lado de Tolkien e alguns outros. Caso você queira ou se identifique como um escritor jardineiro, eu sugiro que você escreva e consuma obras pelo máximo de dias possíveis. Vai por mim, vai ajudar e muito. Olha, identificar ou se apropriar de uma dessas formas de escrita é legal, porém, sendo bem sincero, você não precisa se limitar a isso. Eu tenho propriedade para falar, pois eu considero que eu consigo escrever das duas formas e eu posso passar a visão para vocês aqui. Eu sempre planejo histórias grandes. Sempre tento planejar o máximo que eu consigo, justamente para não me perder no processo. Essa é a mentalidade de um arquiteto. Mas se você quer ser um jardineiro em histórias longas, pense que você deve escrever pelo menos um capítulo por dia. Aí depois você trabalha em conectar todos os pontos. Para histórias curtas como contos, eu deixo meus pensamentos, o meu conhecimento e minha criatividade dominarem.
Isso me permite que eu termine no mínimo 5 páginas por dia. Mas para ser um arquiteto em histórias curtas, você deve priorizar os detalhes, seja com o mundo, seja com as subtramas. No fim, ser escritor, jardineiro ou arquiteto não é como um signo ou sei lá, arcanos maiores. Você não precisa negar um para ser o outro. Apenas pense no que a sua história precisa. Bem, eu acredito que agora você tem um norte para o planejamento da sua história, não é? Se ficou até aqui, considere curtir e se inscrever. Deixe suas dúvidas nos comentários. Eu sou Luiz FBS, este é o meu universo e eu vejo vocês em breve.